Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando hoje um componente curricular novo. O nosso componente ele vai falar de coisas muito importantes para o exercício profissional. Nosso componente vai falar sobre ética e legislação profissional. Qual a necessidade de nós trabalharmos com ética? No mundo de trabalho hoje, cada dia mais competitivo, é super importante você, no dia que você estiver no mercado de trabalho, você trabalhar com qualidade, com coisas diferenciadas para tornar você um profissional único. Uma das coisas necessárias, além de você ter conhecimento, capacidade técnica, trabalhar com qualidade, é você também trabalhar de forma ética e profissional. Esse é o objetivo do nosso componente, ok? O ser humano precisa de regras para viver. Como nós vivemos em sociedade, tudo está sujeito a leis, a costumes, a procedimentos que uma sociedade usa. É praticamente impossível o ser humano viver sozinho. Somente seria possível se você vivesse numa ilha e não tivesse mais ninguém lá. Mas em todas as sociedades, das mais sofisticadas, que vivem, por exemplo, em uma grande cidade ou uma grande metrópole, até as sociedades muito pequenas e muito tradicionais, como, por exemplo, uma sociedade que vive numa ilha ou grupos tribais, né? Eles têm regras. Essas regras não são escritas, elas não precisam às vezes estar colocadas em livros, mas elas são aplicadas. Esses costumes, esses padrões de comportamento, de vida, de convivência, são os elementos que definem a ética, o comportamento e a moral. O nosso componente curricular ele vai falar sobre qual é a diferença entre moral, ética e valores, ok? A gente vai ver um pouquinho disso. Me acompanhe. Você quer ver um bom exemplo disso? Tribos urbanas. O que são tribos urbanas? Hoje é muito comum nas grandes cidades você ter grupos de pessoas que têm o mesmo tipo de comportamento, frequentam os mesmos lugares, consomem os mesmos tipos de produtos, o mesmo tipo de roupa. Isso é uma tribo urbana. Dentro desse agrupamento de pessoas, isso é muito comum entre jovens, você tem determinados padrões de comportamento. Um exemplo, aquele grupo determina que para você fazer parte daquele grupo você tem que cortar ou pentear o seu cabelo de uma determinada forma específica. Todas as pessoas querendo participar daquele grupo, daquela conjunto de pessoas, aderem a esse tipo de comportamento, cores de roupa. Isso é um exemplo de um comportamento ditado por uma sociedade, por um grupo. Agora você imagina isso dentro de uma sociedade, né? A ética, de uma forma muito simples para que você possa entender, ela é um conjunto de ações, né? Ela se baseia em estudos. Ela mais ou menos determina o que eu devo fazer, como eu devo agir. É o que eu posso, é o que é adequado eu fazer dentro de um conjunto de uma sociedade. Entenda, para que não seja confuso para você, quando se determina o que é, ou se fala o que é sociedade, é um grupo de pessoas. Pode ser, o que determina isso, poderia ser as pessoas que convivem numa igreja, num clube, numa cidade, em um bairro, em um país, em um grupo religioso. Isso a gente considera, do ponto de vista da sociologia, um grupo social, tá bom? Voltando ao que significa ética. A ética vai determinar dentro desse grupo social a qual você pertença, como é a forma adequada de você se comportar, agir, com relação a você, com relação aos outros que lhe cercam. Isso, de uma forma muito simples, é o que seria considerado ética. A ética, para existir, ela está amplamente amparada, ancorada, solidificada no conceito do que é moral. E a gente vai ver o que é moral agora, ok? O que é moral? A moral, ela está baseada em regras, em normas de uma sociedade, de um grupo. Essas normas, essas regras, vão dizer para você, que faz parte deste grupo, como você deve se comportar, tá bom? Isso é passado no ambiente familiar, no ambiente da igreja, no ambiente onde você convive e na qual você se sente bem. O conceito de moral vai orientar a sua vida e a definição do que é certo ou errado, do ponto de vista moral, é que vai definir o que é a ética. A moral, ela diz para você o que você pode e o que você não pode fazer. A ética vai legislar sobre como essa forma pode ser melhor aplicada. Todo ser humano ele tem consciência do que é certo, do que é errado, do bem e do mal.
Isso é um conceito chamado de moral natural. Independente de você acreditar ou não em Deus, numa entidade superior, o ser humano já nasce sabendo o que é certo e o que é errado, a partir de uma determinada idade. Mesmo uma criança pequenininha, que ainda não tem a maldade, quando ela faz algo errado, ela sabe que aquilo está errado. Isso nasceu com ela. A ciência não consegue ainda explicar como isso está embutido no nosso DNA, na nossa genética. A sociologia, a psicologia e outras ciências que trabalham com o comportamento humano, elas tentam explicar, né? A parte religiosa, a parte teológica já determina que isso é colocado dentro de nós por Deus, por um Criador maior. Independente de qual seja a sua crença religiosa e se você tem ou não, você já nasce com isso embutido no seu comportamento. Essa forma de trabalhar, onde você sabe o que é certo, o que é errado, chama-se moral natural. Dentro do conceito também do que é moral, existe o senso comum. O que é o senso comum? É o comportamento adequado de uma determinada sociedade, de um determinado grupo. Isso acontece muito, um exemplo muito prático, nas regiões do Brasil. Determinados comportamentos que são usados com muita facilidade, naturalidade na cidade grande, se você se afasta da cidade grande 60 quilômetros, numa cidadezinha do interior, o comportamento lá é completamente diferente. Uma coisa que na cidade grande seria normal, citando como exemplo, numa cidadezinha do interior seria considerado altamente reprovável ou não muito adequado. Aquela sociedade determina o que é adequado, o que é normal. Essa determinação do que é certo ou errado é o que se chama senso comum. Você quer saber mais sobre isso? Você vai acessar esse arquivo que está postado aqui no nosso AVA, que vai explicar tintim por tintim, de forma bem detalhada para você, qual é a diferença entre ética, moralidade e também sobre valores. Por que isso é importante? Porque um dia, quando você estiver no mercado de trabalho, se você quer ser bem-sucedido, além do conhecimento técnico que você tem que ter, você precisa também saber se comportar e agir com relação a você, ao seu país, à sua família e à sociedade onde você está inserido. Se você consegue fazer isso, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, ok? Valeu, galera! Espero que vocês tenham curtido essa nossa pequena introdução da nossa aula de ética e legislação profissional. A gente se vê no nosso próximo vídeo, beleza? Grande beijo, um grande abraço! Até lá! Valeu!